Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Iago e hoje, na continuação do módulo 3, vamos falar sobre a compensação de créditos, medição de energia e as responsabilidades de dano ao sistema. Bem, no capítulo 3 da Resolução 487 da ANEEL, vamos tratar do sistema de compensação de créditos. Nesse ponto, podem aderir ao sistema de compensação as unidades consumidoras classificadas como microgeração ou mini-geração distribuída, empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, geração compartilhada e autoconsumo remoto. Para a compensação de créditos, precisamos entender que existem regras para isso. O primeiro passo é conhecermos sobre os postos tarifários. Com a finalidade de sanar alguns problemas, as concessionárias desenvolveram um sistema de horários de ponta, ou horários de pico. Esses horários são caracterizados por um aumento no consumo de energia pela maior parte da população. Dessa forma, é aplicada uma diferenciação dos preços cobrados, que variam conforme a demanda em cada faixa. Nas modalidades do Grupo A, aplicam-se os horários de ponta e fora de ponta. E na tarifa branca aplicada ao Grupo B, aplicam-se os três postos tarifários: ponta, intermediária e fora de ponta. Os postos tarifários são definidos pela distribuidora no seu processo de revisão e são feitos a cada 4 ou 5 anos. Os postos de ponta e o período é composto por um período de 3 horas consecutivo, definido pela concessionária em função da característica de seu sistema elétrico. No caso de Minas Gerais, por exemplo, a CEMIG adota o período das 18 às 21 horas. O horário intermediário é composto por 1 hora antes e 1 hora depois do horário de ponta. Já o posto tarifário livre são todas as horas do dia restantes. Os postos tarifários são aplicados aos dias úteis. Já nos fins de semana e feriados nacionais, todas as horas são consideradas como fora de ponta, sendo observados 11 feriados nacionais ao todo, como Terça-feira de Carnaval, Dia da Independência, Natal, Ano Novo, dentre outros. Para a utilização dos créditos gerados no horário de ponta, fora de ponta ou intermediário, temos algumas regras. A energia ativa gerada em determinado posto horário deve ser utilizada para compensar a energia ativa consumida nesse mesmo posto. Havendo excedente, os créditos de energia ativa devem ser utilizados para compensar o consumo em outro posto horário, na mesma unidade consumidora e no mesmo ciclo de faturamento. Restando créditos, o excedente deve ser utilizado para abater o consumo de energia ativa em outra unidade consumidora escolhida previamente pelo consumidor, no mesmo posto horário que a energia foi gerada e no mesmo ciclo de faturamento. O eventual excedente após a aplicação do item anterior deve ser utilizado para abater o consumo da unidade consumidora escolhida pelo consumo referente ao item anterior, no mesmo ciclo de faturamento, mas em outro posto horário. Caso haja excedente, o procedimento descrito anteriormente deve ser repetido para as demais unidades consumidoras cadastradas previamente pelo consumidor, obedecida a ordem de prioridade escolhida por ele. E, após a aplicação do item anterior, até o esgotamento das unidades consumidoras cadastradas, caso ainda restam créditos de energia ativa, o procedimento descrito no item anterior deve ser repetido nessa mesma ordem para os ciclos de faturamento posteriores, obedecendo o limite de 60 meses de validade dos créditos. As unidades consumidoras são definidas em dois grandes grupos, sendo o Grupo A aquelas unidades consumidoras de média e alta tensão, e o Grupo B as unidades consumidoras de baixa tensão. As características do Grupo A são um grupamento composto por unidades consumidoras com fornecimento de tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de um sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária. E, além disso, é caracterizado pela tarifa binômia, que é aquela que é constituída por valores monetários aplicáveis ao consumo de energia elétrica ativa e à demanda faturável. O grupo A é subdividido nos seguintes subgrupos. Subgrupo A1
tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV. Subgrupo A2, tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV. Subgrupo A3, tensão de fornecimento de 69 kV. Subgrupo A3A, tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV. Subgrupo A4, com a tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV. E o subgrupo AS, com a tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV a partir de um sistema subterrâneo de distribuição. O grupo B é um grupamento composto por unidades consumidoras com fornecimento de tensão inferior a 2,3 kV, caracterizado pela tarifa monômia, que é aquela que é constituída pelo valor monetário aplicável unicamente ao consumo de energia elétrica ativa, obtida pela combinação de componentes de demanda, de potência e do consumo de energia elétrica. O grupo B é subdividido nos seguintes subgrupos: subgrupo B1, residencial; subgrupo B2, rural; subgrupo B3, demais classes; e o subgrupo B4, referente à iluminação pública. Na fatura do sistema de compensação, será cobrado no mínimo, do grupo A demanda contratada, e do grupo B, o custo da disponibilidade. O custo da disponibilidade é uma quantidade mínima de energia que todo consumidor residencial de energia elétrica deve comprar mensalmente da distribuidora por estar conectado à rede. Esse valor que remunera a distribuidora por disponibilizar energia elétrica para as residências, mesmo sem haver consumo algum. Agora que já entendemos alguns princípios básicos, temos um exemplo de como ocorreria a fatura de energia elétrica no sistema de compensação de créditos. Usaremos uma unidade consumidora do grupo B, com instalação trifásica, ou seja, com a demanda e disponibilidade de 100 kWh mensais. Nesse caso, pagaremos o valor atual da tarifa em Minas Gerais sem o acréscimo de impostos, sendo 644 centavos por kWh. No primeiro mês, nossa unidade consumidora teve um consumo de 330 kWh e injetou na rede 353 kW. Abatendo o injetado do consumido, temos um crédito para o mês de janeiro de 23 kWh. Caso fôssemos pagar sem a geração distribuída, teríamos um custo de R$ 212,53. Porém, como temos geração distribuída, pagaremos apenas a demanda da disponibilidade, no valor de R$ 64,40. Temos, então, uma diferença de R$ 148 que deixamos de gastar nesse mês. No mês de fevereiro, nossa unidade consumidora teve um consumo de 360 kWh. Injetou na rede 360 kWh também. Abatendo o injetado do consumido, nesse mês não teremos créditos para serem acumulados, ou seja, mantemos o valor acumulado do mês anterior de 23 kWh. Caso fôssemos pagar sem a geração distribuída, teríamos um custo de R$ 231,84. Porém, como temos geração distribuída, pagaremos apenas a demanda da disponibilidade no valor de R$ 64,40. Temos, então, uma diferença de R$ 167 que deixamos de gastar nesse mês. No mês de março, nossa unidade consumidora teve um consumo de 460 kWh e injetou na rede 355 kWh. Com a diferença de consumo e a energia injetada, não temos créditos, mas sim um déficit. Nesse mês, então, será utilizado o crédito acumulado nos meses anteriores. Com isso, nossa fatura será feita pelo que foi consumido, diminuindo o que injetamos e diminuindo também os nossos créditos acumulados. No final do somatório, teremos ainda 102 kWh para pagarmos. Como nossa instalação é trifásica, o que pagaremos de adicional em relação aos meses anteriores será apenas 2 kWh.
Caso fôssemos pagar sem a geração distribuída, teríamos um custo de R$ 296,24. Porém, como temos geração distribuída, pagaremos nesse mês R$ 65,69. Temos então uma diferença de R$ 230 que deixamos de gastar nesse mês. A adesão ao sistema de compensação não se aplica aos seguintes casos: consumidor especial e no caso de consumidor livre. E afinal, o que é o consumidor especial? É uma unidade ou conjunto de unidades consumidoras unidas por comunhão de fato, ou seja, áreas contíguas, ou de direito, em outras palavras, pertencentes ao mesmo CNPJ, cuja demanda contratada com a distribuidora seja maior ou igual a 500 kW e menor que 3.000 kW. Esse tipo de consumidor pode contratar energias através de fontes incentivadas, especiais ou por fontes convencionais especiais. Já o consumidor livre é uma unidade consumidora com demanda contratada com a distribuidora superior a 2.500 kW. Esse tipo de consumidor pode contratar qualquer tipo de energia, convencional ou incentivada, especial ou não especial. Os custos de adaptação do sistema de medição referentes à microgeração são responsabilidades da distribuidora. Já na mini-geração e geração compartilhada, são responsabilidade do consumidor. Nesse caso, o consumidor pagará a diferença entre a medição do sistema de compensação e a medição convencional. Um exemplo prático. Caso eu faça parte do grupo de mini-geração e terei de alterar o medidor de energia, terei de arcar com os custos de implantação do novo medidor. Se meu medidor antigo valesse, por exemplo, R$ 100 e no novo medidor custasse 200, eu pagaria a diferença de valores entre os medidores para a concessionária, ou seja, R$ 100. Após a adequação do sistema de medição, a distribuidora fica responsável pelos seguintes critérios: a manutenção, a operação e a inclusão dos gastos da substituição e adequação. Vamos entrar agora no capítulo 5, as responsabilidades por dano do sistema. Precisamos entender dois grandes pontos, que são baseados nos artigos 164 e 170 da Resolução Normativa 414 da ANEEL. No artigo 164 da Resolução Normativa 414 da ANEEL, temos a seguinte proposição: caso haja alguma unidade consumidora com equipamento que cause danos ou distúrbios, será aplicado ressarcimento à distribuidora e aos outros consumidores. Já no artigo 170 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, caso a unidade consumidora gere energia sem observar as normas e padrões da distribuidora local, o ressarcimento à distribuidora e aos outros consumidores. Bem, esse foi o capítulo 5, que encerrou a aula de hoje, e chegamos a mais um fim de uma parte do módulo 3. Dúvidas devem ser enviadas através do nosso fórum ou por e-mail e serão respondidas durante o nosso fórum ao vivo de terça-feira. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.